Agora, a gente vai convidar o mestre Adriano Crozara para ministrar a palestra Zootecnista no Gerenciamento de uma Propriedade Rural. O Adriano é formado em zootecnia pela Universidade Federal de Uberlândia em 2015, mestre em zootecnia pela Universidade Federal de Goiás na área de melhoramento genético em 2017 e atualmente é doutorando pela mesma universidade e exerce o cargo de zootecnista responsável na Hofic Ramos. Seja bem-vindo, Adriano. É um prazer tê-lo conosco e tenho certeza que será uma excelente e interessante palestra. Eu vou passar as palavras para você. Espero que você seja muito bem-vindo e uma boa palestra. Boa noite para todo Boa mundo. noite. Vou compartilhar a apresentação aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho do zootecnista no gerenciamento de uma propriedade rural. Na verdade, eu estou na parte de gerência da parte zootécnica. Então, eu tenho um superior, que é o Luiz, né? Então, eu respondo para ele. E há pessoas para quem me respondem para mim. Né? Eu só queria pegar um gancho do que o Guilherme falou, e aproveitar que teve a pergunta do boi levar 4 a 5 anos, né, e fazer um pouco de propaganda da, da hora aqui. A gente hoje a gente está com confinamento, né, a gente tem algumas mil cabeças fechadas e tem boi de 21 meses, 22 meses, que a gente está batendo com 20, 21 arroba. Né, 20. E, então, animal de 2 anos, né, então não precisa chegar a 4, 5 anos, a gente já começa a tratar esse animal fácil, né, com uma suplementação, e quando ele chega no coxo, ele já está preparado para ter um ganho mais elevado, né? Isso é a resposta da genética. E esse é o foco da empresa onde eu estou, que é a Hora. E eu vou falar um pouquinho também da minha história até onde eu cheguei, para ir na parte de gerenciamento, na parte da zootecnia. Bom, assim como o Guilherme começou, né? Eu, diferente dele, nunca me imaginei trabalhando na propriedade rural. Sempre fui uma pessoa muito urbana e fui fazer. Não passei no país na época, se eu não me engano, eu queria mexer com educação física ou fisioterapia, mas não passei no país, não passei no vestibular, sempre fui um aluno mediano. E, e daí, na época que eu fiz cursinho, aí eu fui fazer o teste vocacional do veterinário. Aí eu falei, putz, né? Veterinário, mexer com clínica. E aí surgiu esse curso na UFO, zootecnia. Eu tinha a primeira turma e daí eu fui ingressar na segunda turma. Né? Eu fui, tentei, passei e do mesmo coisa do Guilherme, eu falei, putz, isso não é minha praia, né? Física, química, isso aí eu vi no ensino médio. Então não era muito meu grado. Eu conversei com os professores, aí eles falaram, não, calma, vai ficar bom, espera até o quarto período. Quarto período, em diante, você consegue ingressar. Eu falei, mas então vamos. Aí comecei a fazer disciplinas, fiz um estágio, meu primeiro estágio foi com eficiência alimentar, com a raça Brahma, numa propriedade Alber Brahma, que é próximo aí da fazenda Capim Branco. Na época a gente coletava a amostra, né, pesava uma por uma amostra. Foi meu primeiro contato, assim, na parte prática com zootecnia. Acordava 4 horas da manhã para poder estar na aula às 7h10, mas gostava. Achava uma loucura, mas gostava. E daí que depois, isso durou 6 meses, né? Eu entrei no zootecnia em 2010, no meio de 2010. Fui fazer estágio no começo de 2011 e no começo de 2012 eu entrei no GPNUT, por orientação do professor Gilberto. E aí empolguei, fiquei de 2012 até 2015, né? Final da faculdade.
E, e lá a gente trabalhei com o Guilherme, trabalhei com a Érica, trabalhei com o Endo, com o Nicolas, enfim. E isso me ajudou muito a ter esse contato com a parte prática. Mas ali a gente tava calçado, né? Porque qualquer coisa que a gente acontecia, a gente jogava nas costas do orientador, ou, enfim, não era responsabilidade nossa, mas a gente tinha alguém supervisionando e tal. E, e daí formei, fui fugir um pouco dessa área de nutrição de ruminante, né? Depois isso eu formei em 2015, no mês de 2015, e fui para a área de piscicultura, que não tem nada a ver. Foi um amor de verão, de um peixe, enfim. Aí fui fazer estágio obrigatório em piscicultura, aí fui efetivado na mesma empresa. Só que lá foi meu primeiro contato com o gerenciamento, né, de fazenda, mas não na parte zootécnica. Eu ficava na parte de pagamento, né, de contratar funcionário, de, de fazer preencher aquelas horas para os funcionários, né, hora extra, pagar alguma coisa, enfim, solicitar pedido de ração. Vira e mexe eu dava um palpite na parte zootécnica, mas como já tinha um representante da ração, que já estava muito bem organizado, né? Então eu era meio que coadjuvante na parte de produção. E, e daí eu fiquei lá 6 meses, isso de 2015, no mês de 2015 até o final de 2015. E no começo de 2016, aí eu falei, eu vou procurar alguma coisa na área de ruminante, né, que era mais minha praia. Só que, infelizmente, o mercado na região não valoriza muito o profissional recém-formado, né? Então, você vai em algum lugar, você fala, eu tenho interesse, tudo. Aí o cara pergunta, você tem experiência? Não, não tenho, né? Eu acabei de formar. O que eu mostrava era o meu currículo Lattes, né? Que tem, que tem bastante coisa. Mas não tinha experiência, não tinha pouco tempo de carteira. E eu falei, vou entrar de cabeça em me especializar em alguma coisa, né? Mas eu não queria me especializar em. Eu queria fazer um mestrado, né? Não queria fazer uma pós-graduação, no caso de que eu não teria um diploma, né, de mestrado ou de doutorado, mas eu não queria fugir da parte prática. Eu queria estar um pouco na parte acadêmica, mais envolvido com uma empresa e tal. Então, aí eu optei pela Universidade Federal de Goiás. Na época, eu prestei mestrado para o FMG, prestei para o Tocantins e prestei para Goiânia. Aí eu passei para Goiânia, optei porque o meu orientador, que é o Dr. Cláudio, ele é meio que ligado com a Embrapa, né? Ele é pesquisador da Embrapa. Então, a gente ficava mais na Embrapa trabalhando, que é uma instituição pública, mas com fins privados, né? Então, a gente está sempre recebendo empresa e tal, rodando prova pasto, confinamento com parceiros, né? Então, eu continuei nesse contato com empresas privadas. E lá eu fiquei 2 anos no mestrado, né, na Embrapa, e muito ligado à ciência alimentar, né? Então, meu primeiro contato com a parte prática foi eficiência alimentar, me formei, meu primeiro atuação foi com eficiência alimentar, mas no sistema Intergado. Não sei para quem conhece o sistema da professora Karina, que é o Grow Safe, é semelhante, mas a gente tem uma pesagem dos animais diária também. Além do que consome, a gente mede o peso do animal todo dia. E meu experimento, minha tese foi baseada em eficiência alimentar. Mas aí acompanhava, né? Parte de pastagem, lá a gente tinha prova pasto, tinha leilão. Então, trabalhava, estudava, trabalhava, estudava. E daí fiquei no mestrado até 2016, 2017, e não pintou nenhuma oportunidade de ir para alguma empresa. Eu falei, vamos continuar estudando. E aí eu entrei no doutorado, e na parte de melhoramento genético, né, que é o foco do meu orientador. Aí comecei a fazer, fiz
Comecei em 2018. No doutorado, eu entrei como bolsista FAPEG, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás. E, então, eu ficava à base da bolsa da FAPEG e tocando experimentos na Embrapa, né? Enfim, e, e meu orientador, ele é consultor aqui nessa fazenda, na Hora Hoff Ramos. E aí eles instalaram os cursos de eletrônicos integrados e, e, e aí não tinha ninguém para conduzir, né? Então ele falou, tem um rapaz que eu conheço que ele pode dar uma mão, né? Tocar aí 3 meses, né? Que é a duração de uma prova de eficiência alimentar, e daí ele volta pro doutorado dele. Aí vim, isso no ano de 2018, no metade de 2018, fiquei aqui e ele gostou do meu trabalho, né? Eu não ficava só na parte de deficiência alimentar, só no integrado, eu trabalhando, eu ia ajudar no curral, né? Qualquer manejo que tinha, eu tava dando palpite, parte de reprodução, parte de horticultura, e eu acho que foi isso que chamou um pouco a atenção dele, né? Eu não me acomodei onde eu estava. E, e daí eu vou mostrar um pouquinho do vídeo da fazenda onde eu estou trabalhando, né? E não sei se vai ficar bom para todo mundo aí, se vai todo mundo ouvir, beleza? Mas pelas imagens já tem uma noção de como, da grandeza que é a hora. Aqui a gente tem são, são 4 mil cabeças, né? A gente trabalha com Nelore PO e Nelore cara limpa candidato para SAFE, né? O foco é a parte de reprodutor. Então aqui tem uma seleção pesada na parte de touro, na parte matriz. O número de animais de descarte é muito grande, então todo touro, todo garrote, cara limpa, quando for nasceram 1.500 bezerros, a gente vai aproveitar 60, né? Então, assim, é uma baita pressão de seleção. Isso no cara limpa. No PO a gente tem um nível de descarte de 30% mais ou menos, e que os demais vão ser leiloados, né? Inclusive, a gente está fazendo filmagem de leilão, enfim, é um monte de maneira. Mas eu vou mostrar esse vídeo, né, para ver se dá para ter uma noção de como é a hora. Caramba. Não sei se o áudio está saindo do vídeo para vocês, para mim não tá. Tá não, Adriano, o áudio não tá saindo não. Não tá. Eu vou colocar uma outra tela, então. Peraí. Eu acho que não vai dar certo com o áudio, não.
Vamos continuar do método tradicional. Vou falando, enfim, aqui é a hora e a gente trabalha muito com tecnologia, né? O proprietário aqui, ele investiu no sistema Intergado, né? Que na época é um investimento aí de mais de 1 milhão. E hoje a gente tem, no confinamento, os animais são todos pesados diariamente, né? Temos balança de passagem, né? Que na imagem vai ver por aplicativo a gente acompanha, esse aplicativo, a gente acompanha o ganho de peso, a pesagem diária dos animais, né? A gente trabalha com 2 programas de melhoramento genético, que é a NCP e o PMGZ. Então, a gente está sempre pesando animal, né, a cada 90 dias, para enviar para o programa de melhoramento, informando o grupo de lote, né, grupos contemporâneos. A gente faz ultrassonografia, faz avaliação de precocidade sexual, né? Então, o garrote, desde o desmame, a gente começa a coletar sêmen para ver se ele já consegue ser um reprodutor, né? O quanto antes a gente conseguir fazer com que esse animal produza sêmen, né? Que ele tenha a capacidade de reproduzir, mais cedo a gente começa a ter cria dele e mais cedo a gente começa a ter informação, né? Pô, esse animal é bom, esse animal não é, né? Então, quanto mais cedo a gente identificar um bom animal, a gente consegue acelerar o processo de seleção. Eu vou começar também a falar de trás para frente. Eu cheguei na hora, né, para trabalhar com a avaliação de eficiência alimentar, né, que é através do CART, é o consumo alimentar residual, né, e ele é um pouco diferente da conversão e da eficiência alimentar. Ele não tem influência sobre o ganho de peso, né. Então a gente mede quem que é o animal eficiente, né, quanto que ele consumiu ou deixou de consumir em relação à média de um grupo. Só para quem não conhece como funciona um coxo inteligente, né? Então, os animais aqui são todos monitorados, né, por um boto eletrônico. E quando esse animal se aproxima da antena, tem um leitor de radiofrequência, né? Quando ele vai consumir, quando ele entra aqui para consumir, a antena lê o brinco dele, aí por diferença, eles tem células de carga, né, em cada balança, em cada coxo, e por diferença ele sabe quanto o animal consumiu, né? Então, esses dados são enviados para o sistema do Intergado, ele manda para a nuvem, essa informação chega no banco de dados da Intergado, né, lá em Contagem, em Minas Gerais, lá filtra, né, descarta os outliers e chega para a gente quanto esse animal está consumindo, né, em média. Isso aí, a cada hora a gente tem uma informação atualizada. E eu entrei, né, nesse ramo de eficiência quando eu fui fazer a tese, porque existe um manual, mas esse manual não é para como conduzir as provas de eficiência, ele não fala é assim, dessa forma, né? Não tem um passo a passo. Ele te dá um leque de opções, né? Então, se eu tenho uma balança automatizada e tem um consumo do animal todo dia, né? Então, poxa, é muito simples. Coloca ele lá X dias e quando ele estabelecer uma média de consumo e uma média de ganho, né, eu já posso fazer uma estatística para ver se esse animal é ou não eficiente. E na época, em 2016, né, então tinha a opção dos animais serem pesados com jejum, sem jejum, semanalmente, quinzenalmente, a cada 28 dias, a cada 14, enfim. Então falou, vamos ver se tem como a gente reduzir esse número de dias e se tem como, e se a balança automatizada ela é eficiente, né? E lá na Embrapa, meu trabalho foi esse, validar a balança automatizada, né, em comparação com a balança tradicional. Aí isso aqui é mais uma tabela que eu apresentei, comprovando da importância, da semelhança que é a gente pesar o animal a cada 14 dias, com o animal sendo pesado todos os dias. Então, o peso vivo inicial é muito semelhante, né? O coeficiente de variação
foi pequeno. O que deu diferença significativa foi no ganho em peso. Aí entra a dúvida, né? Eu vou confiar num dado que eu coletei a cada 14 dias, né? Então, eu vou ter 5 coletas, ou eu vou confiar num dado que tem todos os dias, né? Eu pesei o animal todo dia. Então, né, hoje já é mais que comprovado que a balança automatizada ela é eficiente, não tendo necessidade de a gente arrastar um animal para o curral. Né? A gente tem perca de peso, a gente tem estresse, então tem como a gente fazer isso, não manejar o animal em momento algum, né? Põe ele no sistema integrado, no sistema GrowSafe, e daí vamos tirar ele depois de X dias, né? Se a gente tiver um banco de dados confiável. Né? Então aqui um gráfico de comparação, animais pesados pela balança tradicional e pela balança automática, né? Os animais pela balança automatizada foram tiveram um peso maior, né? Uma tendência de crescimento maior. Isso também devido ao jejum. A gente teve que fazer o jejum, né? Com esses animais para a gente fazer essa comparação. Então, como eles foram sempre pesados em jejum, os outros eram pesados diariamente, né? Às vezes fazendo jejum, às vezes não. Então, eles tenderam a ser mais pesados, né? Tiveram um ganho maior. E então, através desse meu trabalho, a gente comprovou que, beleza, podemos utilizar a balança automatizada. Mas vamos melhorar isso aí, vamos reduzir. Tem como a gente reduzir esse tempo, a gente usando a balança automatizada? Né? Então, aí uma correlação, né, que a gente teve entre os pesos, né? Se a gente pegar o dia, bom, todos foram acima de 90%, né? Então, no dia 14, no dia 12, 99%, no dia 15, 99% de correlação. Então, assim, é muito próximo, né, a informação das duas balanças. E daí, para provar como a gente poderia reduzir esse tempo de eficiência, aí o que a gente fez? Fomos comparando como se a gente fosse encerrar uma prova de eficiência alimentar aos 14, aos 18, aos 22, 26, enfim, até o dia 70, que é obrigatório. A gente foi simulando até que momento a gente poderia encerrar uma prova de eficiência. E tem que bater as características de consumo alimentar, ganho, né, e consumo de matéria seca. Elas têm que se estagnar em determinado período. Se a gente pegar só o consumo alimentar residual, né, ele começou a ter uma variância menor no dia 34, 38, então aqui ele já teve uma queda. Então, se for considerar consumo alimentar residual, a gente pode conduzir uma prova até o 34º dia, já é suficiente. E é óbvio, o consumo de matéria seca está influenciando no CAR, né? Então também no 34º dia a gente consegue uma média boa de a gente saber se o animal consome a mais ou consome a menos que a média, mas o ganho de peso dele, ele não é estagnado no 34º, né? Então a gente teria que levar até o 38º, 42º, você vê que tem uma variação, sobe um pouquinho essa variação, então não dá para a gente confiar no 35º dia que o ganho médio dele já está estagnado, né? Então a gente vai ter que levar aí pelo menos uns 42, 45 dias, né, para a gente ter uma estabilidade no ganho de peso. E daí o que a gente, colocando aqui, eu tirei do mestrado, o que eu pratico hoje aqui, né? A gente já leva a prova de eficiência alimentar, faz o tempo de adaptação, que hoje, inclusive, o manual exige pelo menos 14 dias de adaptação, não mais 21, e a prova pode ser conduzida em 42 dias, né? Hoje a gente conduz até o dia 50, né? Porque a gente tem algumas percas de dados, né? Plano de energia, algum animal que fica enroscado, né? Então a gente tem que desconsiderar essa data de coleta de informação. Enfim, mas isso eu consegui comprovar pelo experimento que tem como a gente reduzir esse número de dias. Esse é um gráfico também mais descritivo. Se a gente for observar, o animal está vindo num consumo, né? No começo ele é muito variável, o animal está acostumando ainda com o sistema.
Aqui, nesse momento, dia 14, é um momento de pesagem. O consumo dele vai lá para baixo, né? Então, aí ele volta a consumir depois de 1, 2 dias, aí estagna. Depois, no 28º dia, que seria uma outra pesagem, esse animal varia, o consumo dele sofre outra variação. Aí, a hora que ele começa a estagnar, a gente pesa ele de novo, aí lá para baixo. Então, assim, não compensa a gente manejar, ter esse manejo do animal para a gente ter o peso nele, se a gente consegue pesar ele todos os dias. E aqui é mais uma última comparação da balança tradicional para a balança automatizada, né? Em azul, tradicional, então o animal que foi carne negativo continuou sendo carne negativo, né? Com uma ligeira diferença. Animais positivos continuaram positivos, então a eficiência foi muito semelhante. Muito difícil vai dar igual, isso depende muito do banco de dados de cada um e do que leva em consideração, mas a tendência foi que sim, que funciona, que beleza, podemos colocar em prática. Daí, até mês de junho, né, eu fui convidado para bater um papo com o pessoal da Intergado, né, para como utilizar a eficiência alimentar como ferramenta genética. Gera um pouco de discussão que infelizmente, ainda não é observado isso na compra, né? Tem muito produtor que nem olha isso, né? Se apresenta e fala, esse animal aqui foi primeiro na eficiência alimentar, né? Em primeiro lugar em peso. Aí fala, não, ele é bonito, eu quero se ele é bonito ou se ele não é bonito. E isso é um dos grandes desafios nossos para a gente contribuir na pecuária, né? Que não é só beleza, beleza sim tem que se levar em consideração para a gente multiplicar isso, né? Principalmente no gado terror, mas número também é muito importante. E desde sempre a gente começa os nossos textos para o melhoramento e sustentabilidade da pecuária brasileira, né? E eu sou muito assim, eu tento levar as coisas muito certinhas e multiplicar o que é bom, né? E até aí, beleza. Foi onde eu trabalhei em 3 meses na parte de eficiência alimentar e aí ele me convidou, né, para continuar trabalhando. Eu comecei a dar outras ideias, né? Isso aí já é uma parte de determinação do animal. O animal ele entra na eficiência ao sobreano, lá por volta dos seus 18 meses, 16 meses, né? Então isso já vai chegando para uma preparação de leilão ou no gado comercial, preparação do abate, né, que seria a terminação. Eu falei, vamos testar esses animais a pasto, né? Que é um animal eficiente, ele pode ser show de bola para consumir no coxo. Esse animal a pasto, eu vou multiplicar só um animal que é bom no coxo, né? E daí eu comecei a pegar minhas ideias não, o que era aplicado na Embrapa, né? Na fazenda. Mas para isso eu não conseguia fazer nada sozinho. Eu dependo de pessoas, né, que sejam compromissadas, que a minha informação é de confiança se a informação deles forem de confiança, né? Se eu passo lá para serem tratados 1.000 quilos, não pode cair 1.010, né? Porque eu tenho que prestar conta disso. E daí, depois da parte de eficiência, eu comecei a pôr outras ideias. Vamos ter que começar a testar esse animal na desmama. E hoje a gente faz, desde o momento que o animal desmama, a gente passa por uma prova pasto. Esses animais são pesados, né? Logo que desmama, eles entram para o pasto. Depois de 70 dias, a gente começa a fazer testagens a cada 56 dias. E, ao mesmo tempo, a gente faz essa coleta de sêmen. E é para identificar o animal mais precoce, né? Que é o que a gente busca. Semana passada, a gente já identificou um animal que ele não tem 10 meses ainda, já começou a produzir sêmen vivo, né? Espermatozoide vivo. E o novo trabalho que a gente está tentando fazer, e vamos começar, já começar a fazer coleta de sêmen a fresco e transferir, né, e inseminar nas vacas, né? Então a gente vai ter um bezerro já com filho nascido no próximo ano, né? E aí entra a parte da genética. A gente tem que cortar cada vez mais
esse período, né, para a gente ou mandar esse animal para o frigorífico, enfim. Então, nessas avaliações de desempenho, a gente considera o crescimento, a carcaça, a reprodução, o funcional, a raça, e a gente classifica esse animal, elite, regular, superior e inferior. Né? Isso tudo serve de informação tanto para a gente poder vender esse animal, né, comercializar, quanto para a gente contribuir para um gado melhor. Né? E isso é reflexo do que eu falei no começo do confinamento. Então, quanto mais a gente pressionar a seleção, mais a gente multiplicar coisa boa, a gente começa a ter resultado no gado comercial, né, que é o gado que é abatido. E a gente precisa alimentar o mundo. Né? Bom, aí isso é uma prova à parte. Eu, na faculdade, desde os primórdios, confesso que nunca fui muito fã da parte de floricultura. Mas a parte prática na fazenda me obrigou a rever meus conceitos. E hoje eu também sou responsável pela todo o manejo de pasto. Eu conto com capataz, conto com os peões para fazer o giro, né? Mas sempre tem que estar fazendo ronda e sabendo as melhores estratégias, né? Onde que eu vou colocar o lote da recria, onde que eu vou colocar o vaca prenha, onde eu vou colocar vaca vazia, onde que eu vou colocar garrote, touro. Enfim, eu tenho que saber os melhores passos para determinadas categorias e algumas não precisam ter passos muito bons, né? Tudo passa pela minha mão também. Então, antes de finalizar qualquer tipo de manejo, eu preciso aprovar, ou quando eu tenho alguma sugestão a fazer, né, a gente debate. E a forma como eu costumo conduzir as coisas é mais no diálogo. Eu acho que a gente tem que contar muito com as pessoas que trabalham junto com a gente, não é pra gente, né? A gente trabalha em conjunto. E então o capataz, o funcionário, eu tenho muito a aprender com essa pessoa, né? Então eu falo, Fulano, eu estou pensando em jogar esse lote em tal lugar, né? Eu tenho um conhecimento teórico muito bom, mas ele tem um conhecimento prático muito melhor. E a pessoa e o cara me fala, não, pelo que eu conheço daquele pasto, aquela área não é muito boa. Né? O que você acha da gente jogar em tal lugar? E a partir daí, conversando, que a gente descobre o melhor lugar para a gente jogar aquela categoria. Né? E hoje, como eu falei, o dono aqui, ele envolve muito com tecnologia. E hoje, na parte de pastagem, a gente usa um aplicativo também, que é o Gerente de Pasto, e que a gente, se eu chego no pasto 1, no caso, né? Olha, no pasto 1 tem 51 cabeças. Eu clico nessa parte de movimentação, eu sei qual categoria está lá. E eu sei quantos UA por hectare aquele pasto está ocupando. E então, a cada 30, 60 dias, a gente pode fazer um giro na fazenda, gera um relatório e a gente sabe quantas cabeças passaram por aquele pasto. Né? Qual que é a capacidade de suporte daquele pasto. Né? Talvez um pasto aí que a gente consegue pôr 1,5A, naquele caso, naquela terra, naquela fertilidade ali, a gente consegue pôr 2, 2,5. Então, o pasto aguenta, mas ele tem que ser bem manejado. Né? Isso também é de minha responsabilidade. E a gente passa apertado também com seca. Infelizmente, todo mundo... Na verdade, não é que passa apertado. A gente passa apertado se a gente tiver um bom planejamento. Quando a gente chega na seca, a gente já precisa estar calçado. A gente precisa estar preparado. Então, a gente entra na parte da silagem. Tem que ter estratégia. Tem que tirar lote da fazenda se a gente não consegue alimentar ele. Né? E no verão, no caso, a gente tem que trazer mais animal. E outra função minha aqui dentro é acompanhar o plantio do sorgo, a colheita do sorgo, a preparação do solo. Né? Então, quando a gente tem quem fala que o zootecnista não é nem o veterinário nem o agrônomo. Na verdade, a gente é as duas coisas. Né? E a gente não mexe com a parte de clínica, mas a gente tem que entender a parte de clínica. Né? E a agronomia, acho que ainda mais influência ainda, principalmente na parte de pastagem, na parte de sorgo, na parte de milho, né, tudo que envolve estoque
estocar alimento. Então, também, de meu dizer, de meu respeito, de atenção, mexer com a parte de ensilagem, né? E acompanhar a alimentação. A gente trabalha com silagem não só para confinamento, né, que são os animais de terminação, como animal para leilão, como preparação para precoce. No caso de vaca não é muito bom de confinar, né? Mas, em último caso, a gente também tem que confinar a vaca. Mudando um pouco o foco para a parte de reprodução, né? Que isso é a primeira geração, né, do que vai formar a segunda geração, que volta a ter o bezerro, né, e é o ciclo que não para. Hoje aqui pela região e na hora, a estação de mão está de outubro a fevereiro, né, e como a gente trabalha com duas categorias de animais, tanto o PO quanto o cara limpa, a gente precisa informar isso para a BCZ, né, a categoria PO, e para a NCP, um banco de dados, para a gente continuar acumulando informação da vaca, do bezerro, né, informação maternal, informação individual, enfim. E o multibovinos é um dos sistemas que a gente utiliza para a gente ter informação individual de cada animal, né? Então, quando tem inseminação, eu coloco isso no sistema do multibovino. O touro que é utilizado, hoje a gente conta com alguns consultores que fazem a parte de acasalamento, mas hoje também eu me envolvo nessa parte, então tem alguns lotes que acaba que eu tenho que acasalar, então não é só vir aqui e fazer, ó, esse você acasala com determinado touro e com aquele, eu dependo de entrega de sêmen, dependo do próprio animal com que ele está contando que chega um sêmen, chegue esse sêmen, então tem que fazer uma modificação de acasalamento. Eu tenho que ficar atento à questão de consanguinidade, né, para não acontecer. E, enfim, e continuar trabalhando, né, na parte de produção. E além da inseminação artificial, e o touro repasse, né, que inclusive ao final da estação de monta a gente tem que passar um touro, a gente tem que formar lotes para isso. Vamos lá, eu tenho, sei lá, 20 touros, né? Eu tenho que saber qual touro que eu vou jogar em cada lote para não ter problema de consanguinidade, número de touro, né? Número de matrizes em cada lote. E além da EATF, a gente faz transferência de embrião e congelamento. Esse a gente leva de agosto a junho, né? Na época. Então, quando a gente acaba a estação de monta, a gente continua coletando e continua congelando embrião, né, para a gente transferir depois, e para multiplicar a genética boa, né? E não parte só e a atuação minha atuação hoje aqui não é só acompanhar a coleta de embrião ou a coleta ou a transferência de embrião ou o congelamento. A gente tem que saber o lote de doadora, quem são as doadoras que vão fazer parte da nossa safra, né, do momento da safra para ter a coleta de embrião, consultores que vão acasalar, preparar essas doadoras, né, para ela dar o maior número de embriões possíveis para diminuir o custo da coleta de embrião. Então, tem aplicação de hormônio, que tem que ser criteriosa, tem os dias, e volto a dizer, não consigo fazer nada sozinho. Como responsável técnico, gerenciamento de fazenda, eu dependo de outras pessoas. Então, eu tenho que confiar nelas e elas têm que confiar em mim, né? Então, se é para aplicar 5 ml de hormônio num dia, 4 no outro, 3 no outro, 2 no outro, tem que ser esse número de ml. Então, eu vou, acompanho, tem alguns dias que não tem como eu ir, mas eu confio nas pessoas que façam isso por mim. E tem que ter muita atenção e o trabalho que a gente está fazendo tem tido muito sucesso. Hoje a gente consegue aí cerca de média aí 7 embriões por vaca, né? E isso é muito bom. Se mensalmente a gente consegue uma vaca 7 embriões, a gente consegue
50% a 60% de prenhez, dá quase 4 filhos por mês de uma vaca, né? Então, isso em 3 meses, né? Eu vou multiplicar 12 filhos, né, de genética boa de uma doadora. Se eu tenho um lote de 10 doadoras, imagina quantos filhos eu estou multiplicando com boa genética, né? E não só as doadoras, mas as receptoras. Eu preciso ter atenção em quem está recebendo esse embrião. Então, ela não basta. Geralmente é vaca com algum defeito nenhum defeito maternal, mas com algum, sei lá, os filhos dessas vacas geralmente não apresentam um bom desempenho, mas ela como mãe é muito boa. Então eu tenho que ter um histórico dessa vaca, né, como mãe, que ela sempre desmama um bezerro pesado, para eu poder colocar um animal tão valorizado dentro do ventre dela, né, para ela poder parir, para ela cuidar desse bezerro e daí sim ele caminhar com as próprias pernas, né. Geralmente a gente hoje está fazendo isso com vacas Nelore, né, descarte por algum motivo de genética, né, ou algum defeito, rabo branco, chanfro torto, mas que não serve como reprodutora genética, mas serve como ventre, né? Então eu tenho que prestar atenção também nas receptoras que a gente vai usar. Mesma coisa, aplicação de hormônio, né? E para receber os embriões. Eu tentei pôr muita coisa que eu faço meio dividido, mas por isso que tá meio rápido. Aí, depois de emprenhar, aí tem os nascimentos, né? Começa a aparição, começa lançamento, que eu tenho que lançar no multibovino, para informar para a NCP, para informar para o BCZ. E hoje a gente tem um sistema de gerenciamento financeiro, que é o Integra, né? Que também tem que informar o Integra. Hoje não sou eu que faz isso, né? Tem o Edivandro, que é o rapaz do escritório que faz isso. Então ele informa N de animais. Nasceram 10 animais, nasceram 5 machos, 5 fêmeas, e eu tenho que saber qual indivíduo nasceu, né? Eu sou responsável pelo multibovinos. E, e a partir do momento que ele nasceu, eu já tenho o peso ao nascer. Isso eu preciso computar. Depois eu tenho que ter certeza que foi aplicado 1 ml de Dectomax, que foi feita a cura de umbigo, né? Quando ele faz 120 dias, eu tenho que levar ele no curral. Tenho que acompanhar a pesagem, faço a brincagem, né? Coloco o botão eletrônico, e daí começa todo o banco de dados para a gente ter um acompanhamento de como é o desenvolvimento desse bezerro e se ele vai poder se tornar um bom reprodutor. Nesse processo, a gente já conhece quem são os candidatos a ser animais comuns, né, comerciais, que vão para o confinamento, e quem são os animais candidatos a ser touros, reprodutores. Né? Daí a gente começa a fazer a apartação, né, que no processo de cria, a gente já começa a encontrar quem são os nossos animais de destaque, tanto do PO quanto do cara limpa. No cara limpa hoje a gente trabalha com SAPE, né? Então a gente espera o desenvolvimento desses animais, né, para que o banco de dados do programa de melhoramento genético mais tarde nos identifique quem são aqueles animais superiores, né? E para a gente poder comercializar. Então aí tem que atender a nutrição, a sanidade, porque a gente não pode perder ele na cria, né, o manejo, as vacas paridas, ela em si, ela exige um pasto, não precisa ser excepcional, mas precisa ser bom para ela poder dar leite e poder tratar bem o bezerro. Mas eu consigo fazer uma suplementação para o bezerro. Hoje a gente, no gado PO, como ele tem um alto valor agregado, a gente tem CRIP, né? Então, a vaca não tem acesso, né? E a gente consegue dar o CRIP para o bezerro. Hoje, o bezerro PO, ele chega aí a comer quase 800 gramas por dia de CRIP. Né? Então, a gente hoje conseguiu bezerro com 300 quilos, né? Bezerro macho, fêmea chegou a 290. Isso que a gente demorou um pouco a começar a fornecer o CRIP. Mas a tendência é essa. A gente desmama ele pesado, então ele já está acostumado com ração, a hora que ele vai para o pasto, ele já nem sente, né, a falta da mãe. Poxa, minha ração está ali, eu já estou satisfeito. E daí vem o pessoal, depois de desmamar, tem a BCZ que vem para registrar, né, que aí o RG entra mais uma vez no lançamento do multibovino e
E tem que ter controle. Isso tem que ter escrituração, né? Bom, aí desmamou. Desmamou, a gente aparta o que pode virar reprodutor, o que vai virar gado comum, né? E daí a gente começa a mensurar. Aí acontece a prova pasto, faz a genômica. Espera aí que meu fone está acabando a bateria. Adriano, você tá mutado. Tá silenciado. Ah, aí agora desmutou. Então, a ferramenta da genômica, né, que a gente coleta logo quando o bezerro é desmamado, a gente já consegue adiantar o processo de seleção, né? A gente já consegue, por marcadores moleculares, quem são aqueles animais que tendem a ser ótimos geneticamente, né? E junto com a informação do fenótipo, né, que é o desempenho dos animais, a gente consegue identificar, antecipa, né, essa identificação. E a mesma coisa, a gente tem que lançar no microgoverno, tem que lançar no inteiro, tem que lançar na BDZ, tem que lançar no INCP. A cada pesagem, a cada mensuração, a cada coleta de qualquer coisa, eu tenho que informar as entidades. E daí, depois, o animal, que a gente, não existe aquela fase de recria, né? Já entra para a parte de engorda ou preparação de leilão, né? O animal já é preparado logo depois que ele é desmamado. Então, a gente já dá uma nutrição para ele a pasto. Hoje a gente opta por levar esse animal para o pasto, porque se a gente só fechar ele no coxo, a gente perde essa informação. Né? Esse animal, como que esse animal é, junto com um grupo de contemporâneos dele, e assim, ele vai se destacar no grupo, no meio de tanto. Né? Então, por isso que a gente não fecha o animal logo depois que desmama, porque a gente quer ver o desempenho dele a pasto, mas não deixa de dar alguma suplementação para ele, né? Porque o animal já sente muito a perda da mãe, então ele pode ser desmamado com um peso muito bom, só que ele sofre, e até ele voltar a comer, né, engordar a pasto, é um processo estressante para o bezerro. Então a gente já deixa ele acostumado com coxo, né, com alguma suplementação de hoje, a gente dá o 0,3%, mais 0,3% para esses animais a pasto. E aí depois que esse animal é confinado, ou para a gente abater, né, que a gente usa o aplicativo do trader, que são balanças de passagem, né? O animal sempre que tiver que beber água, ele vai ter que passar por essa balança. Então a gente tem uns 15 pesos por dia desse animal. Então a gente vai ter uma média de ganho a cada um. Então a gente sabe o momento que é o momento certo para abate. E tem a opção do intervalo, né, que são os animais com uma valorização agregada maior, um valor agregado maior, que a gente mede eficiência e mede peso ideal. Né? Isso aí o animal chega a visitar o coxo 60 vezes por dia. Né? E pesa também várias vezes. Funciona semelhante ao sistema de trader, e que muda o tipo da balança só. Mas então a gente consegue colocar algum peso do animal que vai ser abatido e o animal que vai ser o reprodutor. Isso também faz parte do meu gerenciamento. E todo o trabalho que a gente faz, o resultado é esse. Hoje a hora tem em central 5 animais, da safra de 2017 a 2018, na CLB Genéticos, que é a Vivo, na CRV e na Alta. E hoje, nessa safra de 2018, a gente já colocou mais 2, né? Então já são 7 animais que foram para a central. Né? E o Gold, inclusive, ele foi
o segundo maior MGT da safra 17-18. Hoje vem descendo absurdamente bem. A gente está usando muito, usou muito, né? Tem muito bezerro dele que vai nascer. Né? Então ele já se provou e ele começa a passar a ser ainda melhor se os bezerros, né? Se os filhos dele forem bem também. Então a gente quer sempre colocar animal central. Então o filho sempre vai ser melhor que o pai. Isso é o que a gente tenta fazer. Então a gente tem que acertar no acasalamento, a mãe certa, né, para não ter nenhum defeito, e daí sim continuar colocando e multiplicando na genética dele. Aí eu já convido até todo mundo a participar virtualmente, né? Esse genético, infelizmente, vai ser virtual também, para o nosso leilão Hora, o curso de 18, né? Então, isso, todo o trabalho que a gente faz é mostrado no dia do leilão. E, inclusive, essa semana a gente está filmando os lotes para o leilão virtual, né? E a tendência é cada vez mais a gente produzir mais coisas. É multiplicar a genética, multiplicar a matriz boa, multiplicar através de transferência de embrião, para a gente poder comercializar 100, 200, 300 quilos por ano. E acho que é isso. Que eu tinha que apresentar. E quase uma hora falando, mas espero que tenham gostado, tenham entendido e estou aberto a qualquer dúvida, sugestão, crítica. Beleza? Então, Adriano, muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar pelo chat aqui que eu vou estar passando para o Adriano. Qual a sua visão hoje em ser zootecnista? Mudou em relação à faculdade? Mudou. Eu entrei na faculdade com uma visão muito errada do que era a zootecnia. Eu fui começando a aprender como é que é a função do zootecnista depois que eu entrei no grupo, né? Mas ainda assim, como eu falei no começo, a gente está calçado, né? A gente está seguro, porque se acontecer qualquer coisa, a gente fala, tem um orientador, né? Que a gente se justifica, né? Mas hoje eu vejo que ele é muito mais do que você tá dentro da fazenda. Você precisa de um banco de dados muito rigoroso, a coleta de dados. Então, quem pensa que zootecnia, vou ficar na fazenda, vou ficar no molejo e tal, é muito gostoso, eu adoro trabalhar no curral. Então, é dinâmico o trabalho de zootecnia, mas tem vezes que a gente precisa sentar na frente do computador, a gente precisa gerar relatório, precisa gerar gráfico, precisa gerar resultado, dar informação de por que a gente está tratando daquele lote, de por que a gente usou aquele acasalamento, né, de por que a gente vai optar por usar novilha precoce ou optar por novilha tradicional. Então, assim, não é, eu tinha a sensação, quando eu entrei na faculdade, que era uma coisa muito simples. Eu vou definir trabalhar com nutrição de caprinos, ovinos e ruminantes em geral. Jamais é só essa área, né? Então, igual eu vim para trabalhar com eficiência, hoje eu estou na parte de reprodução, estou na parte de transferência de embrião, né? Estou na parte de corregicultura, confinamento, leilão, envolvo na parte comercial. Então, mudou bastante e é um desafio todo dia. Eu levo comigo assim,
O dia que eu estiver confortável, é o momento de eu trocar de lugar, de ir para partir para outra. Cada dia é alguma coisa. Fazenda, você fica fazendo alguma coisa todo dia. Né? Tem que ter atenção. Então, sim, mudou bastante minha visão desde que eu comecei a faculdade, no decorrer dela, e hoje, como eu vejo a profissão de zootecnista. Adriano, primeiramente, parabéns pela excelente apresentação. E em segundo, quais os maiores desafios que você teve sendo zootecnista ao gerenciar propriedades? A primeira decepção que eu tive foi quando eu fui para a piscicultura, né, porque, principalmente quando a gente é recém-formado. Eu tinha muitas ideias, né, estava empolgado, e não permitiu eu atuar. Né? Eu falei, vamos distribuir os campos redes dessa forma, o jeito que está dando a ração está errado. Aí o cara, a resposta do dono lá foi, não vamos inventar. Então, isso me deixou bem chateado. Aí, por isso que eu parti para a parte de vou especializar em alguma coisa. Mas o grande desafio de gerenciar hoje, como eu falei, não foi um gerente, mas eu fui um técnico responsável por gerenciar as partes técnicas, é pessoa. Então, a gente tem que saber lidar com pessoas. Né? Acho que hoje, não sei como está a grade hoje nas zootecnia, mas a parte de recursos humanos, eu acho que ela é muito, muito importante. A gente, como zootecnista, a gente não faz nada sozinho. A gente depende de pessoas menos, vamos dizer assim, um pouco com menos estudos, mas que tem um baita conhecimento prático. Esse é o maior desafio. A gente aprender com quem está na prática, com quem está no campo e saber lidar. E se a gente chegar para falar, faz isso, faz aquilo, isso não dá certo. Você pode ter certeza que você vai cair. É que nem um time de futebol. Né? Quando quer derrubar o técnico, eles conseguem. Então é melhor você jogar junto e pôr todo mundo no mesmo barco, né? E fazer, vamos caminhar junto. Isso eu acho que é o maior desafio. Adriano, parabéns, Adriano, pela apresentação. Qual conselho você daria para quem está na graduação e tem o objetivo de trabalhar no gerenciamento de propriedades? Eu acho que é ser atrevido. Então, nunca acomodar. Desde que eu estava no grupo, o professor Gilberto falava, tem alguém interessado em participar, fazer esse trabalho com esse tipo de coisa? Aí eu falava, eu acho que eu estou. Né? Então, eu cheguei a conduzir 3 experimentos de uma vez só. Então, você fica com a cabeça sempre ocupada, né? E parece que quando você fica muito sossegado, você não está completo. Então, o que eu aconselho, se você for fazer um estágio, você vai fazer um estágio na área de melhoramento genético. Não fica só ali. Né? Acabou, mesmo que você não tenha acabado o seu serviço, né, mas se ele está sendo bem conduzido, começa a dar palpite, começa a ser fuxiqueiro, começa a perguntar. Falou, preciso de ajuda, eu vou acompanhar. Se você ficar do lado de quem está na fazenda, né, a pessoa acaba falando, esse cara aqui, ele é dedicado, ele é esforçado. Então, eu acho que foi assim que eu consegui chegar onde eu estou. Hoje eu estou numa parede que meu orientador quer que eu volte para terminar o doutorado. Eu tenho vontade de voltar, mas ao mesmo tempo, eu acho que aqui, apesar de todo o trabalho que eu estou tendo, eu não terminei todas as coisas e acho que nunca vou terminar. Sempre alguma coisa que eu estou me envolvendo. Então, hoje, aqui o catálogo de um leilão, por exemplo, não é da minha responsabilidade. Eu falei, não, deixa que eu faço, que eu vou pegar para fazer. Né? E eu apresento um bom trabalho. Né? Eu faço de tudo para apresentar um bom trabalho. Eu acho que é isso, é ser curioso. Não ser intrometido de forma chata, né? Mas ser curioso. Alguém tem mais alguma pergunta? Se quiser, pode continuar fazendo pelo chat.
Adriano, parabéns pela apresentação. Nós teremos também uma palestra sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho. Gostaria de saber qual é a sua visão sobre o tema. Trabalhando em fazenda, você percebe diferença na maneira como os profissionais são tratados, principalmente para quem está ingressando agora no mercado? O discurso, antes de entrar para a fazenda, até quando eu estava lá lembrando, era de que não havia nenhuma discriminação, que era indiferente, né? Ser mulher ou ser homem. E depois que eu vim para cá, eu vejo que infelizmente, ainda falta um pouco de respeito, não, não do dono, não do gerente, mas das próprias pessoas que trabalham na fazenda, que é aquilo que eu falei, você depende do capataz, você depende do peão, você depende do motorista, depende do cerqueiro, e eu acho que, assim, a mulher passa um pouco de apertado, porque, quer queira, quer não, ainda vem mulher, alguém tem que dar uma comentada, sabe? Eu acho que isso é um pouco errado, a gente tem que respeitar o profissional, mas eu acho que vai muito do comportamento. Hoje a gente tem uma pessoa, tem algumas mulheres que vêm aqui fazer trabalho de consultoria, que inclusive tem a precocidade sexual dos machos, e ela consegue respeito, né? Existe o fuxico, mas a gente não pode dar essa abertura, mas todo mundo tem o maior respeito por ela, né? Ela brinca, assim como qualquer homem, então quando vai falar alguma zoeira, alguma coisa, então faz parte, né? Podia ser um homem, podia ser uma mulher, podia ser qualquer pessoa, então todo mundo brinca. Tem pessoas que são homossexuais que fazem consultoria aqui também, quando está no curral brinca, antes de conhecer a pessoa, sempre tem alguma coisa tem algum comentário de mente pequena, né? Infelizmente, mas depois conhece, não existe mais esse comentário. A pessoa vem, a pessoa não vem, é uma pessoa comum, né? Que é o que todo mundo deve ser. E na parte da mulher não é diferente, mas eu acredito que para inserir no mercado, assim como eu respondi no anterior, é dando palpite, né? E não se deixar, não se abater com isso, né? Eu acho que na vida, assim, tudo passa, né? Tudo acontece no momento que tem que ser. Eu sempre fui um cara muito tímido, então nas minhas respostas sempre foi eu acho que, será que eu poderia? Então eu acho que a gente tem que impor um pouco, a gente não pode ficar só resguardado, e serve para qualquer gênero, qualquer escolha, qualquer opção. Mais perguntas? E só completando também, para quem está ingressando, passa muito apertado, sim. Eu acho que eu tive parede, a parede pior é essa, você chegar, você está disposto a trabalhar e a pessoa vai falar, você tem experiência? Lógico que eu não tenho, eu sou recém-formado. Eu tive quando eu estava entre o mestrado e o doutorado, eu tive uma oportunidade de uma entrevista numa empresa de Uberlândia, uma grande, e ele perguntava a minha experiência, eu falei, não, estou terminando o mestrado, né, eu tenho interesse em trabalhar, mas não tenho carteira assinada, né, nunca tive e tal. Eu falei, então você não serve para esse caso. E o cargo que eu iria exercer era justamente um cara que tinha anos de experiência, né, de mercado, em outra empresa semelhante a essa, só que não deu certo porque ele não sabia lidar com pessoas. Então a ideia está errada, né? Porque se apostar numa pessoa que está começando, né, que pode ter um pouquinho mais de paciência para as coisas acontecerem, talvez seja mais interessante, é uma outra ideia. Lógico que eu não falei isso para a pessoa, né, no dia, mas depois eu fiquei pensando. E a gente tem essa barreira, assim, há muita desconfiança. Então, eu acho que a gente chegar a definir, não querendo mostrar que sabe, mas que tem como apresentar algumas coisas interessantes, né, uma facilidade, e principalmente que está disposto a aprender.
Eu acho que é o principal conselho. Você mostrar que você quer aprender. O professor Gilberto disse: parabéns pelo crescimento desde sua graduação. E alguém tem mais alguma pergunta? Se quiser, pode ligar o áudio, pode mandar no chat. Obrigado, professor Gilberto. Bem, então, Adriano, eu agradeço muito pela sua participação. Desejo sucesso e sua palestra foi muito boa. Muito obrigado pela presença. Beleza. Obrigado por tudo. E com isso, a gente chega no fim do nosso primeiro dia do evento. E eu agradeço novamente a presença de todos. Espero todos amanhã às 7 horas. O link da reunião vai ser divulgado na mesma hora de hoje. E alguém tem alguma dúvida com relação aos próximos dias, com o formato do evento? Se tiver, pode mandar aqui no chat ou no grupo do WhatsApp depois, ou até no privado de alguns dos administradores do grupo, que são as pessoas da organização. Se ninguém tiver mais nada, muito obrigado pela presença e boa noite para todo mundo.